Olá, estudantes! Sou a professora Adriana, estou aqui de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Estamos falando sobre os problemas ambientais na cidade e no campo. Esses problemas ambientais, estamos enfatizando o problema do desperdício da água. Muito bem. O desperdício da água é um dos problemas ambientais ocasionados na cidade e no campo, certo? Aprendemos na nossa aula de hoje algumas práticas ou algumas ações que nós podemos fazer no nosso dia a dia para evitar o desperdício. Agora, vamos fazer uma atividade relacionada a este assunto? Vamos lá. Então, temos aqui um cartaz. Nele temos ações que ajudam na economia da água e ações que não ajudam na economia da água. Que ações são essas que nos ajudam na economia da água? Você conseguiu relembrar aí? Ações do nosso dia a dia? Muito bem, ao escovar os dentes, devemos fechar a torneira. Muito bem. E infinitas outras atitudes, certo? Agora eu vou ler para vocês, vou aqui pegar a nossa primeira ação, certo? Deixar o chuveiro aberto ao ensaboar o corpo e o cabelo. Seria o quê? Esta é uma ação que ajuda na economia ou que não ajuda na economia? Vou repetir para você. Deixar o chuveiro aberto ao ensaboar o corpo e o cabelo. Muito bem, esta é uma ação que não ajuda na economia da água. Deixar o chuveiro aberto? Não, essa não é uma ação, certo? Não é uma ação aqui que vem ajudar. Vamos para a próxima. Deixar a mangueira ligada enquanto se varre a calçada. Deixar a mangueira ligada enquanto se varre a calçada. Muitas pessoas acabam fazendo isso no seu dia a dia, certo? Porém, esta é uma ação que ajuda na economia da água? Não, ela não ajuda. Então, vamos colocá-la deste lado. Ações que não ajudam na economia da água. Muito bem, vamos para mais uma. Fechar a torneira ao lavar a louça. Essa sim, essa é uma ação que ajuda, certo? Que ajuda na economia da água. Então, vamos colocá-la do outro lado. Vamos para mais uma. Deixar a caixa transbordar. Essa caixa é a caixa d'água. Muitas pessoas têm a prática, acabam esquecendo a caixa d'água quando está enchendo e ela acaba o quê? Transbordando. Então, toda aquela água é desperdiçada. Então, esta é uma ação que não ajuda, certo? Uma ação que não ajuda a economia de água. Muito bem. Deixar a torneira pingando. Deixar a torneira pingando. Será que é uma ação que ajuda na economia? Não, ela não ajuda na economia. Muito bem. Deixar a torneira aberta enquanto se escova os dentes. Também não é uma atitude que ajuda na economia da água. Nossa, parece que agora pegamos todas as ações que não ajudam na economia da água. Será que agora vai ter alguma ação que venha ajudar na economia da água? Vamos lá. Fechar a torneira enquanto escova os dentes. Sim, essa é uma ação, né? Fechar a torneira. Devemos sempre deixar a torneira fechada ao ensaboarmos as mãos ou ao, fazermos aqui o cuidado com o nosso cabelo, com o nosso corpo, certo? Consertar torneiras com vazamentos. Também, esta é uma ação que ajuda na economia da água. Se consertarmos as torneiras, significa que não vai haver mais vazamentos. Muito bem. Reutilizar água. Será que reutilizar água é uma maneira
né? É uma ação que ajuda na economia da água? Sim, porque se eu estou reutilizando a água da chuva ou a água da máquina de lavar, eu estou preservando a água, certo? A água que nós temos lá na nossa casa armazenada, certo? Então, sim, reutilizar a água Ficou um pouquinho torto, ficou muito torto, não foi? Mas vamos deixar assim mesmo, porque só temos mais uma. Então, vai sobrar aí um pouquinho de espaço para colocar a próxima ação, que seria o quê? Evitar gastar energia. Por que será que evitar gastar energia é uma ação que ajuda na economia da água? Porque a maior parte da água que nós temos, que chega à nossa casa, elas vêm de onde? Elas vêm das usinas hidrelétricas. Então, à medida que gastamos energia, é necessário também o quê? Utilizar mais água, certo? Então, se começarmos a economizar energia, também é uma maneira de economizar água. Muito bem. Vamos para mais uma atividade? Me acompanhe aqui no cartaz. Agora nós temos um desafio. Desafio. Qual será esse desafio? Vamos conferir. Você aprendeu na aula de hoje que todo mundo gasta água, sobre como economizar água, como seres vivos precisam de água, a escovar os dentes. Muito bem. O que foi que nós aprendemos hoje? Muito bem! Hoje nós aprendemos sobre economia de água. Então, vamos aqui, ó, vamos fazer o xizinho, certo? Sobre como economizar água. Muito bem. Vamos para número 2. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Devemos fechar a torneira enquanto escovamos os dentes? Verdadeiro ou falso? Devemos fechar a torneira enquanto escovamos os dentes. Verdadeiro. Então, vamos colocar aqui ver. Lavar a calçada com mangueira de água. Lavar calçada com mangueira de água. É verdadeiro ou é falso? Falso. Muito bem. Ao lavarmos a calçada, não devemos utilizar a mangueira ligada. Certo? Certo é lavar a calçada utilizando a água num balde, que assim nós temos o controle maior da água, certo? Tomar banhos rápidos e fechar a torneira enquanto ensaboamos o corpo. Verdadeiro. Verdade. Lavar o carro com mangueira de água toda semana. Falso. Muito bem. Deixar a torneira da pia aberta enquanto escovar os dentes. Falso, né? Devemos fechar a torneira e não deixar a torneira da pia aberta. Vamos para o número 3. Quando formos lavar a louça, devemos o quê? Você lembra? Quando formos lavar a louça? Vamos ler as alternativas. Ensaboar tudo e depois enxaguar de uma vez. Ficar com a torneira ligada o tempo todo. Você lembra dessa atitude? Muito bem, devemos ensaboar tudo e aí sim, quando for a hora de enxaguar, enxágua-se tudo. Assim economizamos água. Então, qual é a alternativa? A primeira. Muito bem, aqui. Ensaboar tudo e depois enxaguar de uma vez. Vamos para a atividade número 4. Devemos estar atentos quanto a vazamento de água no cano de uma torneira ou de um chuveiro? Sempre, às vezes, nunca. E agora, hein? Será que devemos estar atentos a aos vazamentos? Sim, devemos. Sempre, não é mesmo? Sempre devemos estar atentos a vazamentos. Sempre. Porque esta é uma das ações que vão nos ajudar a não desperdiçar a água.
Muito bem. Agora vamos para a atividade número 5. Ao ver um vazamento na rua ou na sua escola, devemos buscar informar aos responsáveis imediatamente para resolver o desperdício. Não, sim, nunca. E agora, hein? Lá na escola, se tem um vazamento, se você chegar a ver um vazamento, qual atitude você deve tomar? Muito bem, devemos sempre buscar alguém, certo? Para solucionar este problema. Então, ao ver esse vazamento na rua ou na sua escola, devemos buscar informar os responsáveis. Isto devemos fazer sempre, né? Sim. Então, aqui nós vamos marcar sim, porque é o que nós devemos fazer. É buscar o responsável, buscar os possíveis responsáveis ou alguém que pode ter, né, esse cuidado e procurar uma outra pessoa para solucionar, certinho? Essas são as atitudes que nós não podemos deixar para lá no nosso dia a dia. Devemos cuidar do bem mais precioso, que é a água, de forma consciente, utilizando-a adequadamente no nosso dia a dia. Muito bem. Então, as atitudes que eu e você precisamos ter no nosso dia a dia, com os cuidados relacionados à água, vão muito além do que esses utilizados no nosso dia a dia para a economia da água. Assim também, lembrando que devemos preservar os rios, preservar os igarapés, os açudes, não desperdiçando lixo, porque isso pode ocasionar o quê? Ao desgaste da água, deixar a água imprópria, certo? Essas atitudes nós podemos sim realizar todos os dias, não é mesmo? Gostaram da nossa aula de hoje? Muito bem, estudantes! Mas para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau! Até a nossa próxima aula!